Olá pessoal, bem-vindos à aula número 5 da nossa disciplina de pesquisa de avaliação aplicada à administração. Tá? Hoje a gente vai falar sobre modelos dentro do padrão de trabalhos acadêmicos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ok? Então, hoje a gente vai falar de três tipos de documentos, tipos de trabalhos diferentes. O artigo, o projeto de pesquisa e a monografia. O artigo, ele traz como se fosse um resumo de uma monografia. Ele pode trazer Enfim, eu vou falar depois dos tipos de conteúdo que ele pode ter, mas ele é uma forma mais simples, mais clara de leitura. O objetivo dele é facilitar, o objetivo de todos eles é facilitar a leitura, mas a ideia é de um artigo que ele seja mais fácil de transitar, mais fácil de publicar, mais fácil de distribuir o conhecimento. Tá? Um projeto de pesquisa, ele vai ser então um plano, né, um pensamento de como que eu executaria o passo a passo de uma pesquisa para gerar uma monografia, para gerar um artigo, certo? E a monografia é um trabalho completo, com todas as questões, todas as tabelas, todos os anexos, todos os apêndices, gráficos e citações e revisão teórica. É um trabalho completo, certo? E por ser um trabalho completo, também um trabalho um pouco maior. Tá? Todos esses três modelos vocês podem encontrar no site, né, o desk.br/bu/manuais/modelo. Tá? Se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar esses modelos e mais alguns aí para facilitar a vida de vocês. Tá? Então vamos começar pela monografia, que é o mais completo. Tá? A monografia ela pode ser dividida em 4 partes básicas. Tá? Os elementos externos, que então, é uma parte sozinha, tá? Que também tem um modelo lá no site da biblioteca. A gente tem os elementos pré-textuais, que aí incluem a folha de rosto, a errata, né? São todos esses que estão nesse azul mais clarinho que vocês estão vendo aqui, tá? Uma coisa importante é que nem todos eles são obrigatórios. Os elementos obrigatórios são os que estão com asterisco. Então, folha de rosto é obrigatório, tá? O que é a folha de rosto? Ela é a identificação do documento. Caso esteja sem capa, você tem a folha de rosto para explicar o que é o documento, tá? A errata ela não é obrigatória, é basicamente um comentário sobre o que foi corrigido no trabalho, tá? Folha de aprovação ela é obrigatória por causa que dá a confiabilidade desse documento. Diz assim, olha, esse documento foi aprovado pelas seguintes pessoas, fulano, fulano e ciclano, certo? Dedicatória e agradecimentos é uma parte mais pessoal, assim como a epígrafe, né? Então a dedicatória é uma só, você dedica isso a alguém ou alguma coisa, certo? Os agradecimentos, aí você pode fazer uma lista maior, pai, mãe, a Xuxa, né? E a epígrafe é uma frase, é um excerto de um documento, de um texto de alguém que você está ali citando que dá o tom do seu trabalho. Nenhum desses elementos é obrigatório, tá? Resumo e resumo estrangeiro, ali no caso resumo em língua estrangeira, são obrigatórios, tá? Para a gente ter uma noção geral do trabalho, para saber se realmente é esse trabalho que eu preciso ler, se é isso se é aqui vai ter a informação que eu estou procurando, ok? Importante do resumo em língua estrangeira, ele não precisa ser em inglês, tá? Pode ser um abstract, mas pode ser um resumo em espanhol, pode ser um resumo em francês, alemão, italiano, né? A língua que vocês quiserem usar está sendo autorizada. E finalmente a gente vai ter então as listas, né, que elas são obrigatórias caso você tenha ilustrações, se não, não é obrigatório. E o sumário, que é o último elemento pré-textual. E aqui é uma informação importante. Percebam que aqui tem uns numerozinhos, né? Os elementos pré-textuais eles não são numerados. A primeira página a ser numerada é aquela página após o sumário, ok? E a gente tem o conteúdo do nosso trabalho, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. As referências, todo trabalho científico tem que ter as suas referências explícitas, tá? E a gente vem glossário, né, que é uma lista de explicação de termos, os apêndices, que são coisas que vocês produziram durante esse trabalho, mas que ficariam muito ruins de apresentar no texto. Por exemplo, um formulário de pesquisa, um questionário, né, que vocês criaram, talvez uma tabulação de respostas, né, isso não ficaria legal de mostrar no texto, vocês colocaram nos apêndices, né, lá no final. E anexos são também informações que são relevantes para o trabalho, mas que não foi a gente que produziu.
né? Então, de repente, a gente pode ter uma tabela de classificação de empresas segundo não sei quem, que é uma tabela grande, então ela não cabe no corpo do nosso trabalho, a gente coloca ela como apêndice, certo? E, finalmente, a gente tem os anexos. E aí o índice, ou índices, né, são os índices remissivos, para a gente identificar os elementos dentro do trabalho. Ok? Tanto a monografia quanto o projeto de pesquisa vão ter um padrão de escrita do texto. Tá? O texto que a gente chama o texto normal, né? O parágrafo normal de texto. Ele vai ser na fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. Tá? O alinhamento dele é justificado, tá? Não é nem alinhado à esquerda, nem alinhado à direita, nem ao centro. É justificado com espaçamento entre linhas de 1,5 e recuo de primeira linha de 1,25. Tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no Microsoft Word. Okay? Mas quem já tiver mais facilidade, já pode aí aproveitar isso aí. O projeto de pesquisa, diferente da monografia completa, não vai ter os resumos. Tá? Ele vai ter capa, folha de rosto, lista de sumário, mas não vai ter resumo e não vai ter folha de aprovação, porque ele não é um trabalho aprovado, ele é uma proposta, ele é um projeto, ele é um plano, né? Algo que se quer realizar. Tá? Além do texto normal, a gente vai ter uma formatação específica também para os nossos títulos. Tá? E aqui é importante a gente entender a diferença dos tipos de títulos. Uma seção primária, tá? É um título que é o título de nível mais alto. Né? Uma coisa que eu costumo usar é mostrar quantos dígitos, quantos números tem na minha seção primária. 1. Então, nesse nosso exemplo aqui na nossa tela, as seções primárias são introdução, fundamentação teórica, metodologia e cronograma. Tá? Então, são seções primárias. Seção secundária tem 2 dígitos. Então, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico e justificativa são seções secundárias. E aqui a gente tem vários lorem ipsum que mostram a formatação das seções ternárias, secundária, ternária, que tem 3 dígitos, quaternária, 4 dígitos, quinária, tem 5 dígitos, e aí se você tem que dividir em mais do que 5 níveis de seção, talvez seja melhor dividir todo esse elemento aqui, toda essa seção primária, em 2 seções primárias, né, para ficar mais organizado esse texto, porque além da seção quinária, não é uma boa ideia de organização de texto. Ok? E as referências? As referências, ela é um título primário, mas ela é um título não numerado. Tá? Então, quando a gente for colocar as referências, ela tem que ser centralizada na página. Tá? Mas isso a gente também já viu aí. Então, questão de formatação. A introdução, a seção primária, ela é negrito e todas as palavras em maiúsculo. A seção secundária não tem negrito, mas tem todas as palavras em maiúsculo. A seção terciária tem negrito, mas não tem as palavras em maiúsculo. A seção quaternária não vai ter negrito, vai ter o itálico. E a seção quinária não vai ter nenhum destaque tipográfico. Tá? Então, podem conferir isso lá no modelo, ele já vem com isso aí. Tá? Mas também vocês podem conferir isso no nosso manual. É sempre importante dar uma olhada no manual para tirar as dúvidas. Também está lá no site da biblioteca. Ok? E, finalmente, nós temos o artigo. O modelo de artigo ele só vai ter uma diferença no texto normal de que o espaçamento não vai ser 1,5, vai ser 1. Por quê? Porque a ideia dele é ser mais enxuto, mais curto. Né? Então, ele também não vai ter todos aqueles componentes pré-textuais. Vocês estão vendo aqui o modelo completo do artigo. Ele tem um cabeçalho com título, subtítulo, certo? Nome dos autores. E aqui a gente tem o nome do autor. Vai trazer na nota de rodapé, que vai ficar aqui embaixo dessa linha aqui, a filiação do autor. Tá? Isso está lá no modelo também. Os resumos, tanto o em língua estrangeira quanto o em língua nativa, né, em português. E aí o conteúdo. Já entra introdução, desenvolvimento. A formatação dos títulos é a mesma, tá? São as mesmas regras. A formatação do texto também é as mesmas regras, com a diferença de que o espaçamento é 1 em vez de 1,5. Então,
mantém o recuo de primeira linha em 1,25, mantém o texto justificado, tá? A única diferença é realmente o espaçamento de 1. Tá? E os artigos, como são mais curtos, são mais rápidos de produzir, eles têm alguns tipos de conteúdos que a gente pode cobrar, né, como um trabalho. Então, por exemplo, eu posso pedir um artigo em que vocês revisam um determinado livro, ou um determinado capítulo de livro, né? Então, esse artigo seria um artigo revisional, né? Um position paper, um resumo de alguma coisa, tá? Pode ser um artigo autoral que eu pergunto a opinião de vocês ou as ideias de vocês sobre algum assunto, ou pode ser um trabalho científico, e aí tem o método de coleta de dados, tem a revisão da literatura, tem os resultados apresentados e tem as conclusões, né? Que é o que a gente vai estar trabalhando daqui para frente para vocês entenderem melhor esse processo científico e como a gente pode aplicar ele, né, nas nossas pesquisas de avaliação. Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida que ficar, vocês podem entrar lá no Moodle, né, no nosso fórum de dúvidas. E aí, lembrem, coloquem no título do post de vocês a pergunta que vocês têm, a dúvida de vocês, né, porque daí os colegas podem entrar lá no fórum e ver qual que é a pergunta e já encontrar a resposta porque eles estão procurando, né, não precisar ficar esperando eu responder. Mas coloquem lá as dúvidas de vocês, porque assim que eu puder, eu vou responder. Por hoje é isso. Muito obrigado, pessoal.